É guerra! É guerra! É guerra! Quinta-feira é guerra! Que vitória linda do Vasco da Gama hoje dentro de São Januário. Uma vitória gigante, varrendo o Atlético Paranaense no Caldeirão. E olha, meu amigo torcedor, não poderia ser diferente. Tinha que ser assim, vencendo o jogo. Aliás, virando o jogo, impondo dentro de casa o que é ser o Vasco da Gama, mostrando para o Atlético Paranaense o que é um território hostil. Hoje o Vasco venceu, hoje o Vasco virou, mas hoje o torcedor vascaíno orquestrou essa virada. Hoje o torcedor vascaíno foi de fato o 12º jogador, empurrou o Vasco da Gama para vencer, conquistar os 3 pontos e fechar essa 24ª rodada na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas muito além de apenas fechar na 8ª colocação, é mostrar para o Atlético Paranaense o que virá pela frente, o que será quinta-feira. Se o pessoal lá do Paraná tá achando que vai ser fácil, tava achando que ia ser tranquilo, tava comemorando por ter pegado o Vasco da Gama nas quartas de final de uma Copa do Brasil, eu aviso aqui, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. O Vasco da Gama ainda é o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, numas quartas de final de Copa do Brasil, meu amigo, é um gigante nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Se deixar chegar, já era. E vou te avisar, o Vasco chegou, assim como em 2011, nas mesmas quartas de final. A gente enfrentou o Atlético Paranaense, passou e foi campeão. Esse ano a mesma coisa aguarda o Vasco da Gama. Eliminar o Atlético e voltar a ser campeão da Copa do Brasil. Buscar esse bicampeonato. E que se for para ser contra o Flamengo na final, que seja contra o Flamengo. Que vitória linda, que vitória gostosa, que vitória que anima a semana do torcedor vascaíno. E volto a repetir, tinha que ser assim. Tinha que ser desse jeito. Perdendo o primeiro tempo, dando moral para eles acharem que tá ganho. Eu acredito que o primeiro tempo do Vasco, e a gente tem que pontuar, um primeiro tempo tenebroso do Vasco da Gama dentro de São Januário. Erros do senhor Rafael Paiva que a gente vai comentar já já. Mas um segundo tempo de almanaque, um segundo tempo que o Vasco coloca dentro de campo uma organização tática, coloca dentro de campo a qualidade de alguns jogadores e coloca dentro de campo aquilo que o Vasco da Gama precisa ser e ter: a intensidade, a força da camisa, o peso de São Januário. Hoje o Vasco da Gama venceu muito mais por esse terceiro fator do que por uma questão técnica, porque por uma questão de organização. Isso aconteceu em determinado momento do jogo? Aconteceu. Os gols do Vasco da Gama foram feitos a partir de uma organização, principalmente o segundo gol, uma jogada trabalhada. Paê pega a bola, o Leandrinho ultrapassa, a bola vai na cabeça do Verratti e o Vasco faz o gol da virada. O que é isso? Uma organização tática, uma organização técnica, treinamentos indo para dentro de campo. Porém, acima de tudo, acima desse lance, essa imposição dentro de casa, essa intensidade que o Vasco colocou dentro das 4 linhas, foi algo muito importante. O Vasco hoje venceu por isso. Hoje o Atlético Paranaense, e a gente pode bater na mesa e confirmar isso, hoje o Atlético Paranaense sentiu o peso de São Januário. Hoje eles tremeram em São Januário. Aquilo do território hostil funcionou. E é algo que eu estava pensando, inclusive, antes do jogo começar. Hoje, Vasco da Gama iria enfrentar o Atlético Paranaense às 9 horas da noite. E eu pensei, cara, a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense dentro de São Januário. E eu vi várias matérias que falavam, o Vasco está invicto a 9 partidas em São Januário. A última derrota do Vasco jogando em casa foi para o Criciúma, aquela loucura que aconteceu no Vasco da Gama, ainda sob o comando do Ramon Dias. E me veio a lembrança. O Vasco que passou um tempo sem ter de sua casa, sem ter de São Januário, o seu território hostil, voltou a ter. Hoje, para vencer o Vasco em São Januário, é difícil. Hoje, para pontuar em São Januário, é difícil. O Vasco hoje é uma equipe que, além de conseguir ter esse fator casa, acima de tudo, que é muito legal e tem total influência, é uma equipe que não se abate. Antes, eu falo aqui de 5, 6 meses atrás,
antes da chegada do Pedrinho, antes da chegada do Paiva, se a gente visse o nosso Vasco da Gama tomando um gol, saindo atrás do placar, o Vasco não teria força para virar o jogo. E o Vasco passou muito tempo, eu não vou conseguir lembrar, eu posso trazer os números amanhã na Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã, a gente vai falar sobre a coletiva do Paiva, vai trazer mais detalhes de campo, mas o Vasco passou muito tempo sem conseguir virar o jogo. E o Vasco hoje é uma equipe que, se sai atrás do placar, tem esse poder de virada. Tem esse poder de virada. Mostrou isso no domingo contra o Criciúma, que vira a partida, acaba tomando um gol bobo no final, mas vira o jogo. Mostrou isso novamente hoje, que sai atrás, mas consegue virar o jogo. Então o Vasco hoje, animicamente, é uma equipe forte. E sabe o que é legal? Se o Atlético Paranaense quiser entrar nesse joguinho, que tentou entrar hoje, quando o Vasco faz o segundo gol, de embate, de jogo mental, vai perder. O Vasco hoje é uma equipe muito forte mentalmente. Não sei se pelo trabalho que o Ramon Dias fez, que foi um trabalho muito forte mental nesse elenco, de mostrar o tamanho do Vasco. Não sei, talvez pelo que o Pedrinho vem fazendo dentro do vestiário. Não sei se talvez pelo que o Vasco passou no ano passado, onde sofreu a quase queda, e isso automaticamente fez um elenco forte. Mas o Vasco hoje é uma equipe mentalmente muito forte. E se tentar cair para esse jogo mental com o elenco do Vasco, o adversário vai se dar mal. E o Atlético Paranaense tentou entrar e se deu mal. E se quinta-feira vir para jogar contra o Vasco da Gama com esse mesmo joguinho mental, vai se dar mal de novo. O Vasco hoje é uma equipe forte. Não é a mais organizada. Passa longe. Bahia é mais organizado. O Flamengo é mais organizado. O próprio Atlético é uma equipe mais organizada. Mas o Vasco hoje, ao meu ver, é uma equipe que mostra que quer mais. E tá com uma torcida cheia de vontade de também querer esse mais. E quinta-feira é o jogo da vida do Vasco da Gama. Quinta-feira é o jogo em que o Vasco fará o resultado. Resultado na próxima quinta será crucial para marcar a vaga nas semifinais de Copa do Brasil. Não tem nada melhor para o torcedor vascaíno do que, olha, fechar esse 2024 com um título dentro de sua casa. Uma Copa do Brasil dentro de São Januário. Um título conquistado ao lado do seu torcedor. A gente precisa muito disso. E só de pensar na possibilidade de um título, a gente, querendo ou não, a voz amarga, a gente arrepia, porque é isso. O vascaíno sofreu muito. A gente tá olhando essa Copa do Brasil de um cuidado muito forte. E saber que faltam 6 jogos para conseguir conquistar um título é algo muito louco. E hoje foi essencial. Eu acho que esse jogo de hoje foi muito importante para o Vasco da Gama entrar forte nessa próxima quinta-feira. E o que eu tenho a falar sobre esse jogo? Muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Pontos positivos? Que camisa 9 a gente tem? Eu falo camisa 9, eu sei que é 99, mas é o Verratti. Que camisa 9 que o Vasco da Gama tem? Que artilheiro é o Verratti? Que identificação tem esse cara com a camisa do Vasco da Gama? Como é bonito ver o Verratti vestir a camisa 9 do Vasco. É muito bonito, cara. É muito bonito ver o Verratti com a braçadeira de capitão do Vasco. A gente se sente representado com o Verratti. Representado. Que partida boa fez. Pelo menos o segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. Mas que segundo tempo legal, honesto fez o Emerson Rodrigues. Esse jogador de embate, esse jogador de mano a mano, de velocidade. Talvez com confiança, que é claro, é difícil. Você acha que é fácil jogar para um São Januário com 20 mil pessoas? Não é. Sofreu no primeiro tempo. Mas no segundo tempo teve peito. Para partir para cima, não tocar a bola e fazer um golaço. Lindo gol do Emerson Rodrigues. Boa partida do Piton. Excelente partida do João Vitor. Eu não tenho que falar desse zagueiro. Que zagueiro bom é o João Vitor. Boa partida do PH. Mas aí também tem os lados negativos. Que foi uma partida péssima do Matheus Carvalho. Uma partida que para mim não tem como mais ser feita. Nesse momento de temporada. Não pode, cara. Não pode o nosso segundo volante fazer uma partida tão ruim quanto o Matheus Carvalho fez. Perdido, errando tudo que tentou. E o pior é a insistência do Rafael Paiva nele. Tinha que ter tirado o Matheus Carvalho. Nem se for para colocar o Esforça, o Souza ou qualquer outro atleta. Tinha que tirar o Matheus Carvalho. E aí eu te pergunto. Talvez se hoje o Vasco tivesse o JP dentro do elenco, ele entraria no lugar do Matheus Carvalho. Mas como o Paiva optou pelo Galdames ao invés do JP,
o Galdames não entrou. E aí é a pergunta que eu faço. Se relacionou e não colocou, nitidamente tendo a necessidade de alguém entrar na vaga do Matheus Carvalho, e teoricamente, a partir de posições, essa pessoa era o Galdames, por que não colocou? Será que é porque não confia? Então, se não confia, por que levou para o jogo? São questões assim. A gente tem que pontuar. Matheus Carvalho hoje fez uma partida muito ruim. Não estou falando que ele é ruim, que ele vem jogando bola. Mas hoje fez uma partida horrorosa e acabou com o meio-campo do Vasco. Enquanto isso, seu companheiro Hugo Moura fez uma partidaça e merecia o gol. Merecia aquele golaço. E falando em golaço, que papelão do senhor VAR. Papelaço. Na minha opinião, aquilo nunca foi impedimento. O Verratti nem sequer disputa com a bola. A bola passa longe, ele nem sobe, ele nem disputa, nem faz nada com o Thiago Heleno. Poderia ter cabeceado para vários pontos, estava com total controle da bola. Mas errou o cabeceio. E aí anula. Por que anula? Porque é algo a favor do Vasco. Então eles vão sempre optar por anular. A frase contra tudo e contra todos, amigo, funciona assim. O grande problema é que o Vasco não faz barulho. Se é qualquer outra equipe, diante do que aconteceu hoje nesse gol anulado, estaria agora um membro da diretoria, um diretor executivo, um dirigente, um presidente reclamando na entrevista coletiva. Mas é claro que ninguém do Vasco irá. É claro que ninguém do Vasco irá. E falando, inclusive, nesse Vasco de hoje, por que o primeiro tempo do Vasco foi tão ruim? Porque o Vasco não se encontrou na parte da construção. Hoje, meu amigo torcedor vascaíno, mesmo que você ache que não, um time, ele começa a construção de uma jogada desde o momento em que o goleiro pega a bola lá no pezinho para sair do tiro de meta, até a bola chegar no gol e quiçá ser finalizada e o gol ser feito. A jogada começa do pé do goleiro e hoje é o que temos, é o Léo Jardim. E qual era o grande problema? O Vasco, ele normalmente, ele sai numa linha de 3. O Vasco, ele tem uma formação de um 4-3-3, parecendo esse primeiro homem, né, do meio de campo, tendo o Adson aberto para um lado, o Emerson aberto para o outro, e o Verratti como camisa 9 e Cocan e o Hugo Moura na frente. Mas o Vasco, ele faz um balanço interessante. Eu queria ter uma planilha para trazer a vocês aqui na mão, né, enfim, um mapinha, né, porque o Vasco, ele sai com 3. Na hora que o Léo Jardim, ele pega a bola no pé para bater o tiro de meta, normalmente, tá, o que acontece? Quando é o João Vitor jogando pelo lado direito, o João Vitor, ele abre para a direita. Aliás, perdão, normalmente o João Vitor, ele para como esse primeiro homem, no caso, no meio. O Léo Pelé, ele abre pela esquerda e o PH, ele abre pela direita. E fica exatamente essa trinca. PH, João Vitor e Léo, ou no caso, Maicon e Léo. Só que o que aconteceu hoje? Como não foi o Léo que estava jogando, era o Maicon, você não pode colocar o Maicon aqui, ou nem o João Vitor aqui nesse lado esquerdo, que o João Vitor caiu pelo lado onde o Maicon jogava, por conta de ser um destro. E acabar, era só fechar a direita dele, o João Vitor não tem essa perna esquerda para achar o Piton. Era só fechar, no caso, o meio, né? Deixava o corredor aberto. Então o que o Paiva fez? Ele abriu o Piton na esquerda, jogou o Paulo Henrique para frente, o Maicon, perdão, ficou como esse back central e o João Vitor abriu pela direita. E qual é o grande problema? O Piton normalmente é o homem que gosta de pisar sempre na área do adversário. É esse cara do cruzamento, esse cara da dobradinha com o Payet. Como ele sempre era esse primeiro homem a pegar, o Piton no primeiro tempo ele não estava pisando na área do Atlético Paranaense. E o Payet não tinha com quem jogar ao lado. E o Emerson Rodrigues estava completamente estabanado, porque não tinha um lateral passando. Era ele e Payet, muito provavelmente, e ficou nítido, não tinha esse entrosamento. Tudo indica que os treinos foram feitos com o David, que a gente via que o Emerson Rodrigues estava muito perdido. Esse problema que o David teve de uma celulite, né? Muito provavelmente deve ter acontecido recente, ontem, hoje, que ele saiu da lista de relacionados, então vai estar perdido. E aí qual foi a estratégia muito legal, e por isso que o Paiva melhorou. Foi um feeling, né? Foi aquele negócio do técnico. O Paiva, ele joga o Paulo Henrique pra frente, o Paiva, ele tira o Piton, que estava saindo nessa linha de 3, empurra pra frente. A gente vê o Piton no segundo tempo muito mais ativo, fazendo jogadas com o Payet e o Emerson. E o que ele faz? Ele joga o Matheus Carvalho, que antes estava à frente dessa saída de bola, como esse back central. O Matheus, ele vem buscar a bola no pé do Léo Jardim. O João Vitor, ele abre pela esquerda e o Maicon, ele abre pela direita. Então o Rafael Paiva, ele libera os laterais, principalmente o Piton, que estava preso nessa saída de 3, e espreme eles lá na área do Atlético. Então fica Piton aberto pela esquerda, Paulo Henrique aberto pela direita,
a bola saindo do pé do Carvalho, João Vitor abrindo pela esquerda, o Maicon abrindo pela direita, o Hugo Moura como essa pessoa do meio de campo para fazer papel de transição ao lado do Payet. O Vasco consegue sair, o Vasco consegue ter jogada, o Vasco consegue escapar dessa pressão do Atlético Paranaense. E é aí que o Vasco da Gama ganha campo. E é aí que o Vasco da Gama praticamente ganha jogo. Nitidamente, no caso, por conta dessa mudança que aconteceu, o segundo tempo o Atlético Paranaense encaixou muito mais contra-ataques, porque o Vasco estava muito espaçado. O João Vitor tinha que dar mais passo no ataque, porque o Piton estava mais aberto, estava mais à frente. O Matheus Carvalho estava errando muito, então muitas saídas de bola o Vasco da Gama acabou errando, mas foi uma mudança que teve esse efeito positivo. Um efeito de empurrar o Atlético, conseguir mexer um pouquinho com a equipe e fazer com que o Vasco virasse a partida. Tem meus questionamentos ao Paiva? Sim. Não sei se a mudança do Ryan pelo Adson foi boa. A gente viu o Ryan participando no primeiro gol, ali naquela dobradinha, no passe que deu para Emerson Rodrigues, mas não gostei da atuação do Ryan. Eu achava que o Adson, para mim, era o atleta que estava mais criando na primeira etapa. Ele troca. Então, assim, são situações que a gente tem que entender o que o Rafael Paiva está pensando. Mas acho que hoje não é momento para isso. Hoje é momento de comemorarmos. Hoje é momento de olharmos para a tabela e ver o Vasco na 8ª colocação de Campeonato Brasileiro. A última vez que o nosso Vasco da Gama estava na 8ª colocação de Campeonato Brasileiro, meu amigo, foi em 2017, com o Zé Ricardo no comando, após o Vasco vencer pela 28ª rodada o Botafogo pelo placar de 1-0. São quase 7 anos que o Vasco da Gama não está nessa colocação do Brasileirão e volta novamente à 8ª colocação, meu amigo. Que loucura. Para quem achava que iríamos cair com Ramon Dias e companhia, o jogo virou. Hoje o Vasco, como equipe, está mais perto do G6 do que do Z4. Obrigado, Paiva. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, elenco do Vasco da Gama, por tudo que vocês estão fazendo para o nosso Vasco. Muito feliz. Chegamos com muita moral para esse jogo da próxima quinta-feira. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo. E é claro, amanhã às 7 horas em ponto, estaremos aqui para mais um Acorda Vascão. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.